O silêncio está cantando uma canção. Meu irmão, minha irmã, celebrando agora o segundo domingo da Quaresma, nós vamos ver o tema da fome de verdade e transparência. Tem muita mentira. A mentira não alimenta, não sustenta o nosso espírito. Então a fome da verdade e da transparência que nós temos precisa ser saciada. E existe um jeito de saciar com certeza, ouvindo a palavra do Filho de Deus, que é o convite que nós temos do Evangelho de hoje. Na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão, sai da tua terra, vai para outro lugar, deixa os teus parentes, deixa tudo aí, vai para um lugar que eu estou te chamando e estou te confiando. E Abraão, então, segundo o texto, obedece esse chamado de Deus, mas com alguns detalhes que não fazem parte do pedido de Deus. Por exemplo, ele saiu da sua terra, mas carregou um monte de coisa e carregou ainda o filho dele chamado Ló. Ló, que significa não. Então ele diz sim a Deus, mas carrega um nãozinho, que o não é, na verdade, a segurança nas coisas que não dão segurança. A gente às vezes fica iludido com certas seguranças que na verdade atrapalha mais do que ajuda. E é o que acontece com Abraão. E Abraão tem a promessa de ser um pai de uma grande nação, de um grande povo e de ter muita terra também, descendência. Mas o principal pedido de Deus não é esse não. O principal pedido de Deus é que Abraão seja uma bênção no meio do povo que não conhece a sua presença, que não tem a experiência de um Deus cheio de verdade, de justiça e de misericórdia. De um Deus que acompanha o seu povo onde quer que o povo esteja. Abraão tem essa responsabilidade, mas não é só Abraão, não, eu também, de ser bênção. Onde quer que eu vá, eu preciso ser sinal de bênção e não outra coisa, nenhum outro tipo de coisa. A segunda leitura nos apresenta, então, o apóstolo Paulo falando, Timóteo, diz que Deus não nos salvou porque nós nos merecemos. Ele não salvou por isso, não. Ele salvou porque Ele é profundamente misericordioso. A justiça, a verdade e o amor são a realidade de Deus. E essa justiça oferece a salvação a todo tempo, a toda a criação. E por meio especialmente do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E aí o Salmo 23, 32, 33 diz assim, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça e venha também a vossa salvação. É claro que a graça é salvação e a salvação é graça. E então essa súplica é importante que a gente mantenha. E por fim, nós temos o evangelista Mateus nos apresentando a transfiguração de Jesus. Jesus convidou Pedro, Tiago e João e foi para a montanha. Subiu a montanha e lá ofereceu a eles uma visão do futuro de Jesus, ou uma visão da plenitude de Jesus. Porque Tiago, João e Pedro só conseguiam ver a pessoa humana, aquela imagem. E através da visão da montanha, eles viram o passado histórico, desde o início da criação. Eles viram Moisés e Elias conversando, as leis, os mandamentos e a profecia. E eles viram Jesus no meio, que centraliza tudo, indica na pessoa de Jesus a convergência para a plenitude. E Jesus apresenta isso para depois, ele está apresentando isso para que, no momento em que acontecer a desfiguração, lá na cruz, quando Jesus fica irreconhecível como ser humano, os apóstolos possam saber que na desfiguração não termina a vida, nem de Jesus, nem a minha, mas na transfiguração. Passamos para outra dimensão, uma dimensão de plenitude, onde essa imagem se desfaz e a gente pode enxergar o início, as origens, o meio e o fim da nossa história, que é a vida eterna. Então, a voz que se apresenta lá na montanha para os apóstolos é a mesma voz que se apresentou durante o batismo de Jesus. Este é meu filho amado, escutem ele. Ele tem o que dizer, ele tem o que fazer e o que ele fizer e disser é certificado pelo Pai, para o bem de toda a humanidade, para a adoção da minha humanidade, para a minha e a sua salvação, e por meio dessa experiência, dessa graça que nós recebemos, para a salvação de todo o gênero humano e de toda a criação. Então, quando
Deus nunca pede de nós o que Ele não ofereceu. Se os discípulos depois foram contemplar a crucifixão de Jesus e ficaram muito espantados com isso, eles já foram avisados que depois disso existia a plenitude e fizeram essa experiência, a prefiguração no Monte Tabor. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, e até o próximo vídeo.